Se você está começando agora no crochê, você precisa ver esse vídeo. Olá! O vídeo de hoje é para quem é iniciante no crochê ou quem quer começar o crochê. Vai ser um guia bem completo com o que é o crochê, pontos básicos, materiais, o que fazer como iniciante. Então eu espero muito que vocês gostem. Para começar, o que é o crochê? E principalmente qual é a diferença do crochê para o tricô? Quem não faz nenhum dos dois geralmente confunde eles, mas depois que você aprende isso, você nunca mais confunde. O crochê você usa uma única agulha com a ponta em gancho. Já o tricô, duas grandes agulhas. As agulhas de tricô, elas são bem pontudinhas e precisa necessariamente de duas, ou ela também pode ser uma agulha circular, mas especificamente as duas pontas são pontudas. Já o crochê é uma só agulha com a ponta em formato de gancho. A aparência dos dois também é diferente. O tricô ele forma uma espécie de malha, enquanto o crochê ele faz ponto por ponto. O que significa que, quando você vai desmanchar o crochê, você desmancha e um ponto ele segura o ponto de trás. Então você pode desmanchar uma fileira inteira e depois desmanchar outra fileira. Então você pode desmanchar uma fileira inteira que a fileira de baixo vai ficar intacta. Ou seja, se você errar um ponto no crochê, você tem que ir desfazendo até chegar naquele ponto específico. E também, se você achou que fez muitas carreiras, você pode desfazer, e se o trabalho já está pronto, o crochê, como uma carreira é independente da outra, já que um ponto segura o ponto anterior dele, você pode cortar o crochê. Mas isso é algo mais específico, eu não vou entrar tanto em detalhes sobre isso. Já o tricô, um ponto segura o ponto de baixo. Então, se você errar algo bem no meio, você não precisa ir desfazendo tudo. Você pode desfazer especificamente ali no meio. Mas na maioria das vezes, o tricô é mais fácil de desfazer se você errou alguma coisa. Porque o crochê, se você errou, você tem que desfazer até chegar naquele ponto. Também tem a questão da grossura. O tricô, ele usa bem menos fio do que o crochê. O que significa que o crochê ele fica mais grosso que o tricô. Tanto que é muito mais comum a gente ver tapetes de crochê ou projetos de crochê que não sejam exatamente roupas. É bem mais comum você ver roupas de tricô, por exemplo. Isso não significa que não dê para fazer roupas de crochê, eu mesmo já fiz algumas roupas de crochê. O que você tem que se atentar é o tipo de fio que você está usando, o tamanho da agulha e o peso do fio. Porque como o crochê vai mais fio, ele consequentemente vai ficar mais pesado, né, no final. E como que eu identifico o que é o tricô e o que é o crochê? Além de, é claro, você ver que tipo de agulha está sendo usada, mas no trabalho final, como é que eu diferencio? Olhando, se você já é mais avançado, você consegue ver a diferença olhando só. Agora, se você é iniciante, geralmente você tem mais dificuldade de enxergar os pontos no crochê. Então, para diferenciar um do outro é mais difícil. Mais uma dica, se você vai numa loja e você vê alguma coisa que parece um ou outro, muito provavelmente é tricô. Por quê? Porque tricô tem como você fazer com máquina, então eles podem fazer uma produção em série. Inclusive, existe até máquinas de tricô que você compra pequenininhas para você fazer um cachecol ou algum tubo de tricô. Já o crochê, ele é uma arte exclusivamente manual, pelo menos até atualmente. Não existe uma máquina que faça crochê. Existe uma máquina de crochê, mas ela não faz exatamente o crochê. O crochê feito à mão, com a técnica feita à mão com essa agulha, não tem como ser replicada a partir de uma máquina. Até existe uma máquina de crochê, mas ela não faz o crochê verdadeiro. Ela não imita o ponto de crochê feito à mão com uma agulha. Existem máquinas que fazem bordado, que imitam pontos de crochê, então a aparência é para imitar o crochê. E também existem máquinas de tricô que também tentam imitar a aparência de crochê. Então, basicamente, se você vai numa loja, o que você está vendo ali é um tricô ou um crochê de máquina, que é uma imitação ali da técnica do crochê, só que feita a partir de uma máquina industrial. Ou pode até ser que o que você está vendo ali seja um crochê manual, um crochê ali com a técnica mesmo do crochê. Mas, se o preço estiver muito baixo, muito provavelmente a pessoa que fez não está sendo paga o suficiente para fazer aquele trabalho. Porque deixa eu contar um segredo, dá trabalho. No geral, essas são as principais diferenças entre o crochê e o tricô. Existe, porém, o crochê tunisiano. O que é o crochê tunisiano? Ele utiliza esta agulha. Isso é uma agulha de crochê tunisiano, ou seja, a ponta dela também é só uma agulha, como um crochê. A ponta dela tem a argolinha igual uma agulha de crochê normal, só que ela é comprida, como uma agulha de tricô. O jeito que você faz é uma mistura do crochê com o tricô. Então, você faz os pontos como se fossem os de crochê, mas você não finaliza eles e deixa eles todos postos na agulha, como o tricô.
Eu não tenho tanta prática nem com o crochê tunisiano, nem com o tricô. Na verdade, eu sou muito mais adepta, muito mais avançada no crochê. Por isso que esse vídeo é sobre crochê, mas eu posso estudar um pouco mais sobre o tricô ou sobre o crochê tunisiano e trazer um vídeo pra vocês se vocês quiserem. Vamos agora para os tipos de agulha de crochê. Existem duas classificações, digamos: o tamanho da agulha e o tipo da agulha. Todas as agulhas de crochê têm a mesma ideia de terem a argolinha na ponta, só que elas têm tamanhos diferentes. O tamanho de uma agulha de crochê depende do tamanho da sua linha, da grossura dela. Então, linhas mais grossas demandam agulhas maiores, linhas mais finas, agulhas menores. Mas isso não é regra. Se você usar uma agulha grande com um fio fino, os seus pontos só vão ficar mais largos. Às vezes você quer esse estilo no seu projeto final. E se você usar uma agulha um pouquinho menor do que a recomendada pelo seu fio, vai te ajudar a controlar sua tensão e fazer com que seus pontos não fiquem tão esburacados. Isso também pode ser uma técnica que você queira usar propositalmente. Então não é regra que agulhas pequenas são para fios finos e agulhas grandes para fios grossos. Isso tudo depende. E também temos a outra classificação, que são os tipos de agulha. Eu não tenho todas aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Temos a agulha mais simples de todas, que é essa de metal. Essa é uma agulha de 2,5 milímetros. Nessa parte achatada, diz aqui em alto relevo que ela tem 2,5 milímetros, o que significa que ela é deste tamanho bem fininha. Esse tipo de agulha, por ela não ter nenhum cabo, por ela ser fina por toda ela, pode ser que ela machuque sua mão de usar por muito tempo, porque você fica segurando assim e pode ser que não seja muito ergonômica. Mas geralmente é a mais barata que você encontra. Temos também as de cabo emborrachado. Essa aqui foi, curiosidade, a minha primeira agulha de crochê da minha vida. Essa é uma agulha de 3,5 milímetros. Se a gente comparar, a gente já vê que essa é um pouquinho mais grossa. Ó, 2,5 e 3,5. Ela é um pouco mais grossa uma que a outra. Nesse caso, ela é uma agulha como a outra. Eu vou até tirar para vocês verem. Ó, ela é uma agulha de metal igual a outra, só que ela tem um cabo emborrachado. Como vocês viram, foi muito fácil de tirar o cabo da agulha, e este é um problema das agulhas de cabo emborrachado. Conforme você vai crochetando, esse cabo vai saindo. E muitas vezes você tem que ficar empurrando ele para dentro, senão a agulha vai saindo do cabo. Porém, eu considero ela uma das mais confortáveis, pelo menos é a que eu tô mais acostumada a usar, porque o cabo é mais macio. Por via de curiosidade, eu trouxe aqui outra agulha de cabo emborrachado, essa aqui tem 5 milímetros, para vocês compararem os tamanhos. 2,5, 3,5 e 5. Pra falar a verdade, essa específica de 5 milímetros, eu sinto que o cabo sai menos do que a de 3,5, mas ainda assim ele sai se eu puxar. Mas ó, já é mais difícil de puxar. Temos também a agulha de cabo de madeira. Esse é o tipo de agulha que eu não tenho, mas ela é bem parecida com a de cabo emborrachado, a diferença é que o cabo é de madeira. E por último, das que eu conheço pelo menos, a de acrílico. Essa aqui eu comprei meio que no impulso. Essa aqui, pra vocês terem noção, tem 10 milímetros. Ela é bem maior que as outras. Pra comparar, essa aqui é a de 10 milímetros comparada com as outras. A de acrílico tem a mesma questão da de metal. O cabo é do mesmo tamanho por todo ele, então acaba que não fica tão ergonômico para segurar. E também, quando você usa esse tipo de agulha com linhas de acrílico, elas fazem um barulhinho irritante. No geral, a agulha que você vai escolher, em questão de tipo de cabo, depende muito com a que você vai se acostumando mais. Tem gente que prefere essas mais simples, tem gente que prefere as de madeira, as de acrílico, e eu pessoalmente gosto bastante dessas de cabo emborrachado, apesar do cabo ficar saindo e ser bem irritante. E o tamanho? Para iniciantes, assim como eu disse, a minha primeira agulha de crochê foi essa aqui, de cabo emborrachado e de 3,5 milímetros. Eu sinceramente não recomendaria uma menor do que 3 milímetros, como essa é de 2,5, eu acho que é muito pequena para iniciantes. Você não vai enxergar os pontos, vai demorar muito mais, vai querer desistir no meio do caminho, vai doer mais a sua mão. Então, agulhas muito pequenas, a não ser que você queira se arriscar, eu não sei se eu recomendaria. E agulhas muito grandes, sinceramente, eu raramente uso essa agulha gigante aqui. Foi meio que num impulso que eu comprei. Porque pra usar essa agulha tem que usar um fio muito grosso. Ou usar aquela técnica, como eu disse, de fazer uns pontos mais esburacados pra fazer parte do estilo ali do projeto. Mas é algo muito mais específico. Ou seja, eu diria que uma agulha entre a 3,5 e a 5 milímetros é um bom tamanho para você começar. E agora, falando um pouco sobre os outros acessórios que você pode usar no crochê. Eu diria que o principal que eu acho que é legal ter são marcadores de ponto. Mas, detalhe, esses aqui são marcadores de ponto que eu comprei numa loja, eles têm esse formato meio arredondadinho.
Tem 3 tamanhos, esse cinza mais claro é o maior, aí tem outros tamanhos um pouco menores, todos desse mesmo formato. Existem também marcadores de ponto que tem um formato de cadeado. Esses aqui, desse tipo, dependendo do jeito que você mexe ali, eles podem acabar caindo, já que eles são abertos, né? Já os de cadeadinho eu diria que não vão cair. Mas o detalhe que eu queria dizer pra vocês é que vocês não precisam comprar marcadores de ponto nesse começo. Se vocês querem, porque querem, podem comprar, mas vocês não precisam. Por quê? Porque muitas outras coisas podem ser usadas como marcadores de ponto. Por exemplo, no começo eu usava clipe de papel. E funciona muito bem, às vezes até melhor do que um marcador de ponto de verdade. Outra alternativa são grampos de cabelo. Sabe aqueles compridinhos que um lado é reto e o outro é... esses mesmo. Também dá para usar como marcador de ponto perfeitamente, funciona do mesmo jeito. Se você não quer usar marcadores de ponto, eles não são essenciais. Só que no começo eu diria que é mais difícil de você olhar e identificar onde que tá cada ponto. Então o marcador de ponto é bem legal para conseguir se achar ali. Não quer usar nenhuma dessas opções que eu dei? Pega um pedaço de fio de alguma outra cor e usa ali e passa no buraquinho para marcar aquele ponto. Então são muitas opções e você não precisa comprar um marcador de ponto agora no começo. Outro acessório que esse eu acho que é mais legal de ter são agulhas de tapeceiro. Não sei se vocês conseguem ver aqui, eu vou tirar do plastiquinho. Ela é assim, basicamente, é uma agulha um pouco mais grossa e tem o buraquinho maior, que é para você dar o acabamento nas suas peças. Quando você termina uma peça de crochê, no mínimo você vai ter ali 2 fios do início e do fim sobrando. No mínimo, porque geralmente são mais. E aí, para arrematar esses fios que ficam sobrando, você esconde eles entre os pontos. Você consegue fazer isso com agulha de crochê, mas eu acho bem mais fácil usar uma agulha normal. Existem as de plástico, que são mais baratas de comprar. Eu gosto mais das de metal porque elas duram mais e eu já tenho faz bastante tempo. Eu diria que se você vai fazer um projeto que demanda muitos arremates no final, ou seja, vai sobrar muitos fios soltos, você vai fazer bom uso de uma agulha. Agora, se tem uma coisa que eu comprei como acessório que me ajudou demais e eu nunca me arrependo de ter comprado, é um negocinho pra passar a linha na agulha, basicamente. É um pouco maiorzinho assim, que é pra passar um fio que é um pouco mais grosso numa agulha, sem que você fique lá tentando passar. Ninguém merece passar a linha na agulha. Especialmente quando você faz um projeto que termina com 500, trocentos fios pra você arrematar. Isso facilita muito a vida. Eu comprei quando eu tava fazendo esta touca do Miles pra dar de presente pro meu namorado. Gente, eu queria fazer aquilo de maneira perfeita, porque eu sou perfeccionista. O que isso significa? Isso aqui foi feito com aquelas quadradinhos de tapeçaria, então cada carreira tem várias trocas de cor. Todas as trocas de cor, eu cortei a linha e arrematei uma linha nova. Ou seja, no final eu tinha mais de 60 fios pra arrematar. Gente, levou tanto tempo. E foi nessa época que eu comprei o troço de passar a linha na agulha e foi um milagre. Então esse, de todos os acessórios que eu falei, é o que eu mais uso e o que eu mais recomendo. Agora esse é um pouco mais específico, é pra quem realmente tá crochetando faz um tempo já, que são esses negocinhos aqui. Isso aqui basicamente é pra você pôr no seu pulso, porque o crochê você vai fazendo vários movimentos no pulso, movimentos repetitivos. E se você quer fazer um projeto grande ou fazer todo dia, você vai fazendo aqueles movimentos no pulso e vai doer o seu pulso. Por isso, eu vou repetir isso na hora das dicas, mas alonguem, façam pausas, porque senão você vai ficar com dor no pulso, dor no braço depois e não vai ser nada legal. Se você quer fazer por bastante tempo, ou se você já tem alguma questão nas articulações, isso aqui é para ajudar a dar sustentação no seu pulso. Obviamente não é essencial, mas só por curiosidade eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse aqui agora é um pouquinho mais específico, que é enchimento. Se você vai fazer especificamente amigurumi, que são aqueles bonequinhos, você vai precisar de alguma coisa para encher eles. Então isso aqui é enchimento de almofada normal. Se você vai fazer roupa, daí não vai precisar, mas isso é especificamente para quem quer fazer ursinho de pelúcia, amigurumi e tudo mais. Agora vamos falar de fios. Que fios usar para começar? O que eu vou estar usando para ensinar vocês vai ser esse amarelo aqui. Eu não me lembro se ele é o molê ou o fofura da Círculo. Isso que dá, gente, isso vai estar nas dicas também. Não joguem fora o papel. Eu não me lembro qual tipo de fio é esse, mas eu vou mostrar outras opções aqui pra vocês. Também tem a opção de barbante. Eu comecei esse também por curiosidade. Junto com a agulha foi o meu primeiro fio de crochê. É um barbante. Você também pode comprar barbantes, eles vêm nesses cones aqui.
O problema do barbante é que ele é áspero, então quando você está fazendo crochê, você segura a linha e ela vai arrastando no seu dedo. E se você faz por muito tempo, o seu dedo vai começar a ficar assado naquela parte. E não é nada legal. Mas é uma opção para começar, eu diria que é bem mais fácil começar com esse tipo de fio, porque ele é de uma cor só, ele não tem firulhas e é bem versátil também. Geralmente é usado mais para fazer tapetes, eu diria. Trouxe aqui também esse aqui da Cisne, que é o bebê todo dia. Ele é anti-peeling, ou seja, ele não faz tanta bolinha, porque tem isso também. O crochê tem uma técnica específica para você lavar, mas esse tipo de fio ajuda a evitar que dê bolinha na hora de limpar. Esse fio aqui, ele é um pouquinho mais fino. Eu diria que se você fosse usar esse tipo de fio, você teria que usar uma agulha menorzinha. Então, eu não sei se é o ideal para começar. Mas também trouxe aqui como opção. Esse aqui eu sei qual que é. Não tem a etiqueta, mas eu sei qual que é. É o Barroco número 6. Barroco número 6, número 6 porque ele é um pouco mais grosso. Tem o Barroco número 4 também. Esse também foi um dos primeiros, mas esse aqui tem uma questão específica. Eu fiz essa blusa aqui com ele, eu fiquei muito orgulhosa dela, mas ela teve muitas questões durante o processo. Vou falar rapidamente aqui. Esse fio, ele tem um tex muito grande. Eu já vou falar o que é o tex. Mas basicamente é um fio pesado. E eu usei muito dele, então essa blusa pesa quase 1 quilo. Ela deve pesar uns 800 gramas, não sei, mas ela pesa mais que meio quilo com certeza. Então ela ficou pesada e como ela é toda furadinha, não combina muito. Porque ela é furada, então você usa no verão, mas ela é pesada, então deveria usar no inverno. Ela ficou complicada de se usar. Outra coisa, que eu também já vou falar quando eu estiver falando sobre o rótulo dos fios. Eu tive problema na hora de comprar porque acabou o estoque daquela cor e aí eu tive que ir atrás e foi uma loucura. Mas a cor, primeiramente, é muito bonita e ele também é uma opção, se eu não me engano, ele é 100% algodão, então é legal pra você começar também. Também temos fio de amigurumi, se você quer fazer amigurumi ou se você quer fazer roupa com fio de amigurumi também dá. Um adendo, eu mostrei várias opções de fios aqui, mas existem muitas outras, diversas outras. O que você tem que olhar quando você vai comprar um fio? É isso que a gente vai falar agora. Vou usar esse fio aqui que tá fechado, por isso que ainda tem a etiqueta, porque eu sempre jogo fora. Não façam isso. Mas eu vou usar ele para exemplificar e mostrar para vocês o que você vai olhar quando você for comprar o seu fio para fazer o crochê. Esse aqui é amigurumi porque ele é mais comumente usado para fazer amigurumi. É da Círculo, uma marca de fios. Ele é de algodão mercerizado. O algodão mercerizado é um algodão que passou por um processo químico ali, que faz com que ele tenha mais resistência, mais durabilidade. Então é algo interessante. Porém, fios de algodão geralmente tendem a ceder. O que isso significa? Que você vai fazer o seu projeto, você vai usar, se for uma roupa, e ela vai alargar. É tipo quando você usa um sapato para lacear ele, para ele ficar mais largo. Vai acontecer isso com a sua roupa de crochê muito provavelmente, especialmente se ela for feita de algodão. Muitos fios acontece isso. O que você pode fazer para evitar isso? Fazer o seu projeto mais encurtado, um pouco menor, ou fazer um teste antes do quanto que aquele fio vai lacear, vai esticar. Mas no geral o algodão é uma boa opção para você fazer roupas, principalmente de crochê. Existem também os fios de acrílico. Para falar a verdade, os fios de acrílico são os mais comuns que você vê por aí. Muito provavelmente você vai ver no rótulo, vai estar lá 100% acrílico. O acrílico é plástico, então ele vai derreter. Outro problema do acrílico, como eu falei anteriormente, é que ele faz um barulhinho chato na hora de crochetar. Além disso, tem toda a questão do plástico, do desperdício, de tudo mais, mas eu não vou entrar nesse quesito. A vantagem do fio de acrílico é que ele é mais barato, sim. Mas nem sempre é a melhor opção, dependendo do tipo que você vai fazer. É a mesma ideia de roupa. Se você vai comprar uma roupa de poliéster ou de algodão, depende muito do clima daquela roupa. Então, eu não vou entrar tanto em detalhes do tipo do material, mas só para vocês entenderem que existem fios de acrílico, de algodão e muitas outras fibras. Mas a maioria que você olha na loja ou é acrílico ou é algodão. Voltando aqui, você vai ter a metragem do seu fio e aqui embaixo é o que você vai prestar maior atenção. Sempre quando você vai comprar um fio, como eu falei na hora de falar das agulhas, tem uma agulha específica para cada tipo de fio, que ela é dependendo do tamanho daquele seu fio. E você vê isso na embalagem. Aqui na embalagem, eu vou tirar uma foto para mostrar mais de perto para vocês, mas aqui diz, tem um desenho de uma agulha de crochê, você sabe que é de crochê porque ela tem o ganchinho, e diz 2 mm a 4 mm. Ou seja, se você usar uma agulha de 2 mm, ou uma de 3 mm, ou uma de 4 mm,
vai estar dentro dos conformes para aquele fio. Porque se você tem a tensão mais firme, ou seja, se você faz os pontos bem apertadinhos, você pode usar uma agulha um pouco maior para te ajudar nesse quesito. Se você não consegue segurar a linha muito firme, tem uma tensão mais solta, ou seja, seus pontos ficam muito alargados, você pode usar uma agulha menor, que isso vai te ajudar. Como eu falei anteriormente, uma agulha menor pode te ajudar a deixar os pontos mais fechadinhos. Alguns fios, por exemplo, esse aqui que eu mostrei para vocês, ele só diz 3 milímetros, então ele só dá uma opção. Como eu disse, isso não é regra. Se você quer fazer um projeto com mais buracos, você pode usar uma agulha maior, com menos buracos, uma agulha menor. A ideia do crochê e de qualquer outra arte manual é que você sabe a regra, mas você pode quebrar ela para desenvolver a sua criatividade. Além disso, na sua embalagem, vai ter o tex. O que é o tex? Eu falei que eu ia explicar, vamos explicar o que é o tex. É um número que, efetivamente, o que ele significa é a quantidade em gramas de 1000 metros daquele fio. Então, você pega 1 quilômetro daquele fio, junta tudo e dá aquela quantidade em gramas. Esse fio do amigurumi, por exemplo, tem 492 de tex, ou seja, 1000 metros desse fio dá 492 gramas. Tá, mas o que isso significa? O que isso me ajuda? Basicamente, quanto maior o tex, mais grosso e mais pesado aquele fio é, e quanto menor o tex, mais fino e mais leve aquele fio é. Como eu disse, esse fio, quando eu usei, ele tem um tex muito grande. Foi bem no começo, eu não sabia direito o que isso significava. Ou seja, como eu usei bastante desse fio e o tex dele é alto, porque ele é mais grosso, ficou uma blusa pesada. O que não combinou tanto com o modelo dela, né? Então é isso que você deve pensar na hora de estar fazendo o seu projeto. Além disso, digamos que você fez um projeto com um fio que tem 400 de tex. E aquele fio se esgotou, parou de fabricar, nunca mais existiu e você precisa de um substituto para ele. Ou aquele fio daquela marca específica não tem uma cor que você quer e você quer fazer aquele projeto todo com um fio parecido, mas vai ter que usar de outra marca. Você pode pegar um fio que tenha o mesmo tex e a mesma composição, ou seja, esse é 100% algodão, então os dois são 100% algodão, e os dois têm 400 de tex, digamos assim. Eles vão ser muito parecidos, porque eles têm a mesma composição e o mesmo peso, então muito provavelmente a mesma grossura. Sabendo disso, sabendo do tex, você consegue evitar que você use um fio muito grosso ou muito fino para um trabalho desejado e também substituir fios que você não consegue mais achar ou que você quer de outra cor. Aqui embaixo também tem as especificações de lavagem, de tudo mais, mas o que eu quero focar agora é aqui em cima, nesse quadradinho. Você pode ler isso e pensar, tá bom, não tem nada que eu preciso saber aí, mas tem. Além da cor, é claro, o lote. Basicamente, quando vai pintar um lote de fios, um lote inteiro usa o mesmo balde de tinta, digamos assim. E se você vai fazer outro balde de tinta, você não tem certeza de que o outro tem a mesma quantidade de pigmento do anterior. Significa que se você vai comprar, quando você for comprar, e você precisa de mais de um fio, por exemplo, um trabalho maior, que você vai precisar de 2 novelos, compre do mesmo lote. Por incrível que pareça, pode parecer besteira, mas depois que você começa a fazer, você vai perceber que tem realmente diferença. De um lote para o outro pode ter muita diferença de tonalidade. Pode ser a mesma cor, a cor creme. Um fio da cor creme de um lote e um fio da cor creme de outro lote podem ter tonalidades muito diferentes, que na hora que você vai comprar pode ser que não dê para ver tão bem, mas no projeto final, muito provavelmente você vai conseguir ver a diferença de um lote para outro. Se for um branco, pode ser um branco mais amarelado que o outro. Se for um tom de azul, pode ser um pouco mais claro e outro mais escuro. Pode ser que dê para ver claramente que são lotes diferentes, pode ser que não dê para ver, mas é melhor não arriscar. Então, assim como até em algumas embalagens isso diz, quando for comprar os seus fios, compre a quantidade suficiente do mesmo lote, para evitar que outros problemas apareçam. Ok, falamos dos materiais, falamos dos tipos de fio, agora nós vamos dar dicas antes de começar. A primeira dica é relacionada à tensão. Quando eu comecei no crochê, tava fazendo com a tensão muito apertada, chegava a doer meu dedo de tão apertado que tava o meu ponto. Desisti, passei meses sem fazer, e aí quando eu voltei eu tive mais paciência e consegui fazer. Então, quando você for fazer os seus pontos, tenta não deixar tão apertado, porque senão vai ficar muito difícil de enfiar a agulha ali nos seus pontos. Mas também tenta não deixar tão frouxo, senão vai ficar muito esburacado e vai chegar num ponto que você nem vai mais conseguir ver cadê os pontos. A segunda dica, é claro, é a paciência. Como eu disse, eu fiquei meses sem
tentar o crochê de novo, desisti num momento, depois voltei. Então não precisa se preocupar se de primeira você não conseguiu, eu também não tinha conseguido. É um processo. Se nem a máquina consegue fazer exatamente igual, por que você tem que fazer perfeitamente da primeira vez, não é mesmo? A outra dica em relação a iniciantes, você não precisa comprar um monte de agulhas, aqueles kits de várias agulhas, é tentador, eu sei. Mas no início, um fio e uma agulha é o suficiente para você começar o crochê. Depois você vai comprando mais tipos de fio, mais agulhas. No começo, o básico funciona. A próxima dica, na verdade, eu devia ter falado ela na hora de como escolher o fio. Não comecem com fios escuros, preto principalmente, porque vai ser muito difícil de você enxergar o ponto. Fios com fiapinhos, aqueles fios mais frufru, não. Como iniciante você já tem dificuldade de ver cadê o ponto, aquele fio nem avançar, pessoas avançadas conseguem ver direito onde é que tá os pontos. A mesma coisa com fios mais fofinhos, peluciados. Eu tenho um aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui meus fios mais bonitinhos. Esse tipo de fio aqui que eu quis dizer que é com umas firulinhas. Não comece com esse tipo de fio. Primeiro que ele é péssimo pra desfazer. E no começo você provavelmente vai acabar errando bastante. É horrível para desfazer, gente, então não comecem com esse tipo de fio, além do que todos esses fiapos vão te confundir na hora de tentar achar onde que é para pôr o ponto. Outro que eu também não recomendo para iniciantes é esse tipo de fio mais peluciadinho. Esse aqui também é da Círculo. Ele é muito bonito, é muito tentador querer comprar ele, mas ele também é péssimo para iniciantes, especialmente eu tenho um preto desse aqui que também, gente, é peluciado e ainda é preto, péssimo para iniciantes. Ah, mas eu quero fazer com o fio preto. Então, um fio simples. Não assim e nem assim. E agora, onde achar as receitas para fazer o crochê? Se você quer aprender alguma coisa específica, no vídeo de hoje eu vou ensinar os pontos básicos, mas se você quer aprender algo específico, existem diversos canais no YouTube para iniciantes. Eu ainda quero fazer alguns vídeos específicos com algumas coisas de crochê. Eu tenho um vídeo de crochê que é para ensinar a fazer este casaco vermelho. Se vocês quiserem ver este vídeo, eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição. Ficou um vídeo bem legal, mas ele é um casaco grande, então vai demandar bastante tempo. Mas por enquanto, no início, eu vou ensinar vocês os pontos básicos. O ideal seria você treinar esses pontos básicos e depois ir para um projeto ou ir para um projeto que utilize somente desses pontos básicos. É claro que conforme você vai fazendo projetos que demandam de pontos mais específicos, você vai aprendendo mais coisas. Existem também outros tipos de receita de crochê. Assim, as receitas de crochê tem os vídeos ensinando, também tem as receitas escritas e tem as que são desenhadas. E eu achei bem mais fácil começar com os vídeos, porque eles mostram realmente o que tá fazendo ali. Depois que você tá melhor nos vídeos, você pode tentar ir para as receitas escritas ou para as receitas desenhadas. Muita gente olha para esse tipo de coisa e não entende bulhufas. Eu também não entendia. Esse tipo de padrão você encontra no Pinterest majoritariamente. No YouTube você encontra vídeos. Eu vejo muito mais vídeos de crochê em inglês, confesso. Mas também existem muitos criadores de conteúdo que fazem vídeos de crochê em português, com tutoriais. Bom, mas sem mais delongas, esse vídeo já tá enorme, não é mesmo? Vamos agora para efetivamente ensinar os pontos básicos do crochê para vocês. Então, como eu disse, eu vou usar o fio amarelo para ensinar vocês e a agulha de 5 milímetros, tá bom? Um novelo de fio, você pode puxar o fio tanto do meio quanto da parte de fora. Do meio, geralmente é um pouquinho mais complicado de você achar a ponta que fica no meio. Alguns fios vêm com a ponta já marcada para você puxar pelo meio. A vantagem de puxar pelo meio é que você não fica com o fio rodando na mesa, né? Só que acaba que fica embolando ali dentro. Eu vou puxar por fora mesmo. Aqui tá a ponta do meu fio e aqui, desse lado, tá o novelo. Para você fazer crochê, tem duas formas. Você pode fazer com correntinhas, então você vai trabalhar de maneira quadrada, ou você pode fazer um círculo mágico, ou um anel mágico. Geralmente as pessoas acham difícil fazer isso, mas eu vou tentar ensinar para vocês também. Esse é especificamente se você quer trabalhar com projetos redondos, muito comum em amigurumi. A gente vai começar fazendo um lacinho no nosso fio. Eu vou pegar essa ponta que tá vindo do novelo e fazer uma argola passando por cima, desse jeito, tá bom? Depois,
Você tem duas maneiras, na verdade. Você pode pegar aqui por baixo e aí vir pra cá, segurar esse fio e aí puxar, formando uma argolinha. Eu vou fazer de novo porque ficou difícil de ver. Então, tá aqui tá a ponta, você pega desse lado, faz uma argola, pega por baixo, vem por baixo e aí puxa esse fio aqui. E aí depois puxa aqui, fazendo assim uma argolinha. Essa argolinha, quando você puxa por esse fio, ela aumenta ou diminui. Né? Uma argolinha feita assim, quando você puxa pelo fio, pela ponta, ela aumenta ou diminui. Viram? Pelo fio da ponta. Se você fazer do outro jeito, o fio que vai puxar e diminuir ou aumentar ela vai ser o do novelo. Tanto faz, na verdade. Eu gosto mais de fazer assim, porque aí eu consigo regular o tamanho dela pela ponta de fora. O outro jeito é da mesmo jeito, só que ao contrário. Então, você vai pegar a parte do novelo, dar uma argolinha, e aí você vai pegar por cima, aqui, vir com esse fio e puxar aqui. E aí você ajeita aqui, fez uma argolinha. Aqui tá o fio, a ponta, né? Aqui tá o novelo. E dessa vez, se você puxa o fio do novelo, ele aumenta ou diminui. Isso é basicamente, é bem fácil de fazer. Ó, eu vou fazer de novo para vocês verem. Faz uma voltinha, pega, puxa. Vamos de novo. Aqui tá o novelo, faz por cima, enfia os dois dedos, faz uma pinça e puxa esse fio pra cá. Aí depois esse aqui você vai puxar aqui e você fez uma argolinha. Desse jeito, quando você puxa o fio do novelo, ela aumenta ou diminui, tá? Se você fizer o contrário, então assim, e aí vem por trás e puxa. Daí, quando você puxar esse fio, ela vai aumentar ou diminuir. Tem como fazer com a agulha também. Com a agulha, é assim. Passa assim, né? Esse por cima do outro, fazendo essa argolinha. Enfia a agulha. Dá uma laçada. Puxa. E aí aperta. Esse jeito eu acho mais complicado, mas vamos de novo. Esse é o fio, a ponta, né? Faz uma argola. Coloca a agulha. Aí você vai vir aqui. Faz uma laçadinha. Puxa. E aí aperta puxando aqui, ó. E aí vai ficar uma argolona bem grande, você só ajeita e deixa ela do tamanho da sua agulha. Vou fazer de novo um pouco mais pra cá, pra ficar uma ponta maior. Eu gosto de deixar uma ponta bem grande pra depois fazer o arremate, tá bom? Aí você vai pôr sua agulha aqui com o fio da ponta virado pra frente e aqui é o do novelo, tá bom? E você vai ajeitar pra ela ficar dentro da agulha. Ó, vou chegar mais perto. Ó, vejam que ela não tá super apertada, você não puxou a ponto de ela ficar extremamente apertada ali. Mas ela também não tá frouxa. Você vai deixar ela média, tá bom? Se você deixar muito frouxa, sua tensão vai ficar muito frouxa. Se você deixar muito apertada, sua tensão vai ficar muito apertada. Então, tenham noção disso. Então, vamos lá para as correntinhas, tá bom? Ó, o fio do novelo tá pra frente. Você vai segurar. Como que eu seguro? Você pode segurar a agulha assim, ou você pode segurar igual lápis. Eu comecei segurando igual lápis, mas depois de um tempo eu me acostumei fazendo assim. Se você for canhoto, eu não vou saber direito te explicar, infelizmente. Já que eu sou destra, eu vou explicar segurando a agulha com a mão direita, tá bom? Você segura assim, como lápis, ou assim, tá bom? Eu gosto de segurar assim, porque, como eu disse, com o dedo indicador, eu seguro a argolinha, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada, você pode fazer assim, quanto assim. Como que eu seguro a linha agora? A linha é uma questão. Eu seguro com ela pra cá
e aí assim. E aí eu já seguro as duas. Então, basicamente, segura assim, só que com esse dedo fazendo a tensão. E esses dedos aqui embaixo segurando. Para segurar a linha é a parte mais difícil, eu diria, que é controlar a tensão quando você vai começar. Mas com o tempo você vai pegando o jeito. Então, vamos aqui, ó, assim, assim. Faz uma argola. Eu gosto de segurar bem aqui, ó. E aí, vejam, vou chegar até mais perto para vocês verem. Eu fiz a laçada com o gancho para cima. Eu vou girar, segurando a linha no gancho para puxar. Porque aí eu puxo por esse espaço. Tá bom? Vou de novo. Faço uma laçada. E aí eu vou puxar, girando e puxando. Você pode, se você tentar puxar assim, vejam que vai ser mais difícil. Porque aqui, ó, vejam como tem um espacinho aqui. Então, faz a laçada, girou e puxa. Girou e puxa. Certo? Basicamente, o que tá acontecendo aqui? Eu vou fazer com a mão para vocês entenderem. É uma argola que tá sendo criada outra por dentro. Você também pode fazer com a mão, como eu tô fazendo agora. Ó, assim. E aí. Assim. Mas eu acho mais complicado. Mas para iniciante, para você entender, é basicamente isso. É uma argola que tá vindo outra argola por dentro. Então, entenderam? Vamos de novo. Segura. Eu seguro assim, como eu disse, no dedo indicador, e segurando o projeto com esses dedos, ou esses dedos, tanto faz. E o resto eu fecho a mão assim. Faz a laçada, girou, puxa. E como vocês viram, esse dedo aqui eu puxo mais pra cá, pra eu fazer a laçada, e daí é mais fácil. Se você segura aqui, ó, vejam como é mais difícil. Então, segura bem aqui na pontinha, que aí você consegue puxar mais facilmente. Se você tá só segurando aqui, ou se você tá com a mão solta, se você faz assim, tá só segurando aqui. Vejam como é mais difícil. Vejam como você não tem controle sobre a tensão, se você só faz assim e aí tenta puxar. Eu gosto mais de segurar com esse dedo, por esse motivo. Então, assim, faz a laçada e puxa. Laçou e puxa, tá bom? Vejam que também, ó, tem um espaço aqui. Não tá assim, super apertado. Senão você não vai conseguir puxar. Mas também não tá assim, super largo. Senão sua correntinha vai ficar muito esburacada. Com o tempo você vai conseguindo controlar melhor. Mas é basicamente, tem um espaço ali de respiro, sabe? E é assim que vai ficando. Agora vamos explicar como que a correntinha fica. De um lado, ela é assim. Vejam que ela tem um Vzinho. Ó, Vzinho, um Vzinho, outro Vzinho. Ela é formada por Vzinhos. E do outro lado, se a gente gira ela tem argolinhas. Então, tem uma argolinha aqui, outra argolinha aqui. Vou virar de lado para vocês verem. Ó, tá vendo? Tem uma argolinha aqui. E essa é a parte de cima, que tem Vzinhos. Um Vzinho e a parte de trás, argolinhas. O que acontece? Quando você vai para uma outra carreira, você tem duas opções. Você pode fazer o seu ponto aqui, no Vzinho, então enfiando a agulha aqui. Vejam que eu sempre só pego uma alcinha. Ou você pode fazer que nem eu e fazer na alcinha de trás, essa alcinha aqui. Eu tô pegando bem no meio só pra vocês entenderem, tá? Mas a gente vai começar daqui. Ó, aqui atrás, se você pegar e fazer o ponto nessa alcinha de trás, o que acontece? Do lado de baixo vai ficar o Vzinho, então vai ficar um acabamento mais bonito. Eu gosto de fazer assim. Cada carreira é uma linha. Isso aqui é meio que a correntinha base, a gente vai fazer a primeira carreira aqui em cima, tá bom? Cada Vzinho é um ponto, então, o nozinho não conta, tá? Esse é o nozinho. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou fazer mais 2 pra ficar 15. 15. Quando você vai passar de carreira, tem vários jeitos. O jeito mais comum é você fazer uma correntinha extra, tá? Para você ir para a próxima carreira. Isso pode fazer com que a lateral do seu projeto fique meio irregular. Existem outras técnicas, mas aí eu prefiro fazer com uma correntinha extra para ensinar vocês do jeito básico, digamos assim. Nós vamos aprender primeiro o ponto baixíssimo, tá? Eu vou ensinar para vocês o ponto baixíssimo, o ponto baixo, o ponto meio alto, o ponto alto, tá bom? Então, para o ponto baixíssimo, a gente vai pular essa primeira correntinha, tá? Essa argolinha não conta como nada, tá? Essa você ignora. Essa aqui é a nossa primeira correntinha. Na parte de trás, ela é essa primeira voltinha. Essa é a número 16, que a gente fez só para subir carreira. A gente vai pular ela e vai vir para outra. Então, ó, vou mostrar mais de perto, vocês conseguem ver? Essa é a primeira, a gente vai para a segunda. Vendo da parte de cima, essa é a primeira, a gente vai para a segunda, tá? Então, a gente vai colocar a agulha nesse buraco, tá? Às vezes você precisa enfiar com mais cuidado, porque às vezes fica meio difícil, tá? Especialmente se você fez a sua correntinha muito fechadinha. O ponto baixíssimo, ele é bem simples. Você vai lacear a agulha, novamente, eu tô segurando assim, ó. Com o dedo, o trabalho todo pra cá, e sempre segurando com o dedão bem próximo daqui. E segurando todo o trabalho para o seu dedo não ficar solto. Então, assim, aperta tudo aqui e com esses 2 dedos, segura. É bem difícil para quem tem menos coordenação motora com os movimentos de pinça, tá? Então, é um treino, tá bom? É o jeito que eu seguro. Tem outras pessoas que seguram de outros jeitos. Então, aqui a gente tem 2 argolinhas. Essa aqui era aquela inicial e essa aqui é o buraco do ponto. Você vai fazer uma argolinha do mesmo jeito que você estava fazendo as correntinhas. E vai puxar somente pela primeira. Puxou pela primeira, fica assim. Um ponto baixíssimo, você vai puxar essa aqui por dentro dessa. Vejam que sempre que eu vou passar, eu giro a agulha. Então, encaixa, gira e puxa, tá? Eu acho mais fácil. Vamos de novo? Aqui tá a próxima, né? Não sei se tá focando direito, peraí. Vamos pra próxima? Aqui tá a próxima. Nós estamos trabalhando na parte de trás, porque eu gosto mais, eu acho o acabamento mais bonito. Vejam, esse é o nosso primeiro ponto, tá? Então, a gente vai enfiar no próximo buraquinho. Enfiou. Puxou. E aqui, você, como é um ponto baixíssimo, ali eu falei, puxem primeiro por uma e depois pela outra. Você pode só puxar aqui e aí puxa aqui. O ponto baixíssimo, ele só faz isso. Vamos pro próximo. Ó, tá vendo? Aqui não confundam. Esse é o buraco que eu acabei de fazer o meu ponto, tá? Tanto que a linha tá vindo aqui de dentro. Não vão colocar outro ponto aqui, porque isso seria um aumento. Se você tá começando e tá querendo fazer um retângulo e aí o seu retângulo tá ficando assim, é porque você tá aumentando em algum momento. Se ele tá ficando menor, é porque você tá diminuindo. Provavelmente, ou você pulou aquela correntinha primeira, pulou mais de uma ou esqueceu dela, chegou no final e esqueceu de fazer o último ponto, ou você tá aumentando em algum momento. Os aumentos são basicamente 2 pontos no mesmo buraco. Então, esse é o buraco que eu acabei de fazer um ponto. Se eu fizer outro ponto aqui, vai ficar um aumento? Vai aumentar o tamanho do trabalho. No final, em vez de 15, a gente vai ter 16 de novo. Não é para acontecer isso, a não ser que seja proposital. Então, prestem atenção. A gente vai para a próxima argolinha, tá bom? Novamente, enfia ali, faz a laçada. Aqui, eu vou mostrar esse, depois eu vou mostrar outra coisa para vocês, ó. Puxa e puxa, tá bom?
Percebam que na parte de cima, essa é a frente, né, do nosso trabalho. Como é um ponto baixíssimo, não dá pra ver direito. Mas, ó, essa é a parte de cima. Vejam que tá formando os Vzinhos, tá? Igual. Por que eu tô fazendo nessa argolinha de trás que eu falei, né? Porque fica assim a parte de baixo, com os Vzinhos da correntinha. E a parte de cima, é sempre mais perto da agulha, também tá criando Vzinhos, tá? Percebem? Então, é assim que você vai perceber como que tá ficando. Aqui é um porém, ó. Eu vou fazer de novo, aqui é o próximo buraco. Coloco a agulha. Faço a laçada. Puxo e aí puxo, porque é um ponto baixíssimo. Mas, percebam, quando eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz a correntinha muito apertada, tá meio difícil. Percebam que eu tô fazendo assim, ó. Eu tô pegando a agulha por baixo. A linha tá vindo por cima, né? E aí eu venho e puxo. Existe outro jeito, que na hora de você fazer o ponto, em vez de você pegar e fazer assim, você pega e vem com a agulha por trás. E aí puxa por trás. É uma técnica também. O resultado final, ele vai ficar diferente, tá bom? No ponto baixo, principalmente, dá pra ver melhor. Entre você pegar a linha assim e você pegar a linha assim, vai dar diferença. Especialmente se você tá fazendo amigurumi, você vai conseguir ver uma diferença. Então, eu vou fazer depois mostrando melhor pra vocês como que fica a diferença entre pegar assim e assim no ponto baixo. No ponto baixíssimo, quase que nem dá pra perceber a diferença. E nos pontos maiores também não. Eu prefiro pegar assim, mas às vezes eu pego assim também. O importante é você manter a consistência durante o seu trabalho. Pegou, fez a alçada, puxa, e aí puxa. Vou fazer do outro jeito, eu falei pra manter a consistência, mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou o outro jeito. Ó, em vez de pegar assim, pego por cima, puxo, e aí, opa, puxo, tá? Tem essa opção. Como eu sou destra, né, eu tô pegando com a mão direita a minha agulha, o projeto com a carreira feita tá ficando pro lado direito, enquanto os pontos que ainda não foram feitos tá ficando pro lado esquerdo. Muito cuidado na hora de você fazer pra não acontecer isso, tá? O ideal é você ficar segurando aqui certinho, porque senão você vai começar a fazer aqui, aí, o ponto tá aqui, aí você vai começar a fazer aqui e vai ficar uma carreira totalmente irregular, tá? Então, percebam, a parte maior é a parte que eu já fiz, a parte menor é a parte que eu ainda não fiz. Último ponto, não esqueçam desse ponto, tá? Senão seu trabalho vai ficar irregular. Chegamos no final, tá bom? Agora, o que acontece? Você vai girar pra frente aqui, ó, pro fio ficar lá atrás, tá vendo? Se você gira pra cá, o fio fica pra frente. Daí não vai rolar. Então, gira pra frente, que aí o fio fica pra trás e fica mais fácil, tá? Mas como eu disse, eu gosto de fazer uma correntinha pra subir a carreira. Mesma coisa que a gente tava fazendo as correntinhas. Dá uma laceada e puxa. Daí gira. Essa correntinha que eu acabei de fazer não vai contar como um ponto, tá? Eu vou pro ponto. Vamos mostrar pra vocês. Este aqui são os nossos pontos. Na parte de cima, ele tem Vzinhos, tá? Então, conseguindo ver? Vários Vzinhos, Vzinho, Vzinho. A gente vai, ó, pula esse aqui, né? Essa é a correntinha. A gente vai pra esse aqui. Você vai enfiar lateralmente assim e vai ficar com 2 argolas do Vzinho na sua agulha. Mas isso vai contar como uma, tá? Então, tipo, ó, colocou a agulha ali, passa pelas 2, tá bom? Mesma coisa, puxa aqui, puxa pelas 2, e aí puxa aqui, tá bom? E vai ficando assim o seu trabalho. Existe uma técnica que, em vez de você pegar aqui lateralmente, né, as 2 argolinhas, você pega ou só a primeira ou só a segunda. Então, você passa, por exemplo, só a segunda, só a de trás, né? Coloca pelo meio e sai lá atrás, tá bom? De novo, aqui é um Vzinho. Se o seu projeto pede por
use só a argola de trás, você vai ir pelo meio, lá pra trás, tá? Isso dá um efeito específico no seu trabalho, mas no geral é as duas, tá bom? Aqui não dá pra ver direito, mas tem duas aqui. Faz aqui, puxou, puxou. Vejam aqui, ó. Ai, será que eu terminei? Será que eu não terminei? O último ponto tá aqui, ó. Por isso que os marcadores de ponto são bons. Ou um clipe de papel. Às vezes, se você pôr um clipe de papel ali, é melhor. Ó. Aqui é essa e essa argolinha. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Estão vendo? Tem uma... Opa. Tirar essa agulha. Tem uma aqui e uma aqui. Tá? Fica meio difícil de ver, mas tem um ponto ali no final, tá? E você não pode esquecer ele, senão o seu trabalho vai começar a ficar menor. Opa. Ó, peguei as duas, tá vendo? Senão o seu trabalho vai começar a ficar menor do que antes. Novamente, correntinha de virada, virou o trabalho, fez o primeiro ponto, tá aqui o primeiro ponto. Marca, tá? Clipe de papel ou marcador de ponto ou clipe de cabelo, tanto faz. Marca as duas argolinhas aqui. Agora, quando você for voltar, você vai saber que esse é o último ponto, tá bom? E é isso, esse é o ponto baixíssimo. Novamente, aqui a parte de baixo, virando, tem essas argolinhas. Vou pular a primeira, vou pra segunda, enfio a agulha. E o ponto baixo, o que você vai fazer? Laceia, puxa. Agora, você ficou com dois. No ponto baixíssimo, você ia passar essa por aqui. Não. Você vai lacear de novo e aí vai puxar, tá? Esse é um ponto baixo. Vamos de novo. Aqui, cuidado, esse ponto, tá vendo? Tá vindo daqui. O próximo espaço é esse aqui. Enfia a agulha ali. Laceia. E aqui é muito importante, tá? Se você fizer no ponto baixo, é muito mais visível quando você faz isso e quando você faz isso, tá? Eu vou fazer todo com esse e depois vou fazer todo assim pra vocês verem. Aqui. E também tem aqui, façam o mesmo. Se você fez daquele jeito, aqui, né? Aqui eu geralmente faço assim. Mas daí você vai puxar. Vamos fazer mais perto. Tá vendo? Ficou bem grande porque eu faço a correntinha maior. Mas esse é o ponto que a gente acabou de fazer. O próximo é esse aqui. Enfia a agulha. Opa, ficou difícil de ver. Enfia a agulha. Laceia, puxa. Laceia de novo e puxa pelos dois, tá? Mais uma vez. Aqui é o próximo ponto, tá vendo? Coloca a agulha. Laceia, puxa. Laceia, puxa, tá? Vejam que o ponto baixo, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Em cima ele fica, né, com os Vzinhos, tá vendo? Na parte da frente, fazendo do jeito que eu acabei de fazer, ele fica assim, ó. Fica um Vzinho também, tá vendo? Uma argolinha aqui, uma argolinha aqui. Uma argolinha aqui, uma argolinha aqui. Tá? Vou fazer essa carreira inteira daquele jeito pra vocês conseguirem ver. Não esqueçam do último. Fez o último. Mostrar. Por isso que eu gosto de fazer a primeira argola do jeito que dê pra apertar aqui, ó. Tá vendo? Que eu geralmente fica um buraquinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Fazendo, laceando daquele jeito que eu mostrei, que é assim, né? Ele fica assim. Estão vendo que na parte da frente fica um Vzinho, né? Fica um Vzinho. Agora, a próxima carreira eu vou fazer diferente, pra mostrar a diferença. Ah, e só pra vocês verem, a parte da frente é essa. A parte de trás, ele fica com essa
voltinha aqui, tá vendo? Essa é a parte de trás, mas como cada hora a gente tá virando, não dá pra ver direito. Mas se você for fazer em círculo, a parte de fora, a parte de trás, ela fica com essa argolinha aqui, ó. Tá vendo? Enquanto a parte da frente fica só o Vzinho. Aqui é o V da parte de cima. E da frente fica só isso aqui. Atrás fica com essa argola extra aqui, tá vendo? Essa é a parte de trás. Vou continuar. Uma correntinha de virada. Virou o trabalho pela frente. Pula a primeira correntinha. Tá vendo aqui? Essa é a primeira correntinha. Esse é o primeiro ponto. Novamente, enfia a agulha lá, né? Pegou as duas argolas. Se pegar só uma ou só outra, dá diferença. Tem alguns projetos que requerem isso, mas outros, o básico é assim, pegando as duas, tá? Ah, e agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou pegar por cima, pra mostrar a diferença. Pegou por cima e vou pegar por cima daqui também, né? Por cima. Puxou, tá? De novo, próximo ponto. Ó, vem ali em cima. Tá? Novamente, aqui. Pegar por cima dessa vez, pra eu mostrar a diferença que fica. Já dá pra ver a diferença, ó. Ele cruza, vai formar um X. Eu vou fazer mais aqui pra mostrar pra vocês. Ó, de novo mais devagar. Aqui é o ponto que eu acabei de fazer, tá? Tá aqui debaixo da agulha. Esse é o próximo. Tá? Olha como já tá diferente. Tá vendo que ele tá cruzando? Não sei se dá pra ver direito. Nesse aqui dá pra ver melhor. Vendo que ele cruzou um por cima do outro? Acho que... Aqui, ó. Vendo? Em vez de ficar assim, um cruzou por cima do outro. Vou mostrar a diferença aqui. Ó, aqui dá pra ver bem a diferença. Tá vendo que um tá aqui e o outro tá aqui, tá? Agora, quando você faz pegando desse jeito, né, que eu mostrei, por cima, ele cruza. Então, ó, tá vendo? Formando um X. Aqui e aqui. O último, não se esqueçam, tá aqui o último. Meio dificinho de ver, mas se você ver por cima, é essa e essa. Então, aqui, tá? Beleza? Vendo? Tá cruzando. É basicamente isso, que você faz um ponto baixo. Mesmo esquema, virou, pulei a primeira, vou pra segunda. Nesse caso, antes de você enfiar a agulha aqui, como é um meio ponto alto, o que você faz? Você laceia a agulha primeiro. E dessa vez tem que ser assim, tá? Se você fizer assim, você vai se embolar tudo. Então, faz assim que é mais fácil. E enfia, aqui é o primeiro ponto, a gente tá pulando ele, enfia no segundo, segurando a laçada. Então, estão vendo que agora a gente tem 3? Pro meio ponto alto, agora você vai dar uma laçada e puxar só pelo primeiro, tá? Ficando com 3 novamente. Agora, você vai fazer outra laçada e passar pelos 3, tá bom? Pelos 3. O topo desse ponto, que eu vou até marcar pra vocês verem, é essa última, tá? Então, eu vou marcar aqui, pra na próxima carreira a gente saber. Aqui, como vocês podem ver, ficou meio emboladinho, porque eu fiz só uma correntinha de aumento. Dá pra fazer 2, tá? No ponto alto, se faz 2. No meio ponto alto, eu faço umas vezes, às vezes 2. Mas se você fez 2 na hora de começar, deixa eu mostrar aqui. Desfazendo. Ó, esse foi o ponto que a gente fez, né? Ele ficou mais larguinho. Eu posso fazer 2, tá? E aí, eu pulo as 2 e vou pra terceira. Dou a laçada, enfio, puxo. Ficou com 3. Puxo pelos 3, tá? E aí, coloco marcando o primeiro ponto.
Aí depende. Algumas pessoas fazem com uma, algumas pessoas fazem com 2 correntinhas. Algumas pessoas não fazem com correntinhas e tem outras técnicas, tá? Eu tô mostrando essa porque é a mais básica. Vamos de novo para entender. Esse é o ponto que a gente acabou de fazer, não confundam. Dá a laçada. Daí vamos pro próximo. Enfia a agulha. 3, né? Laceia, puxa pelo primeiro. 3. Laceia, puxa pelos 3, tá? Vamos de novo. Opa, já tava esquecendo. Aqui. Vamos lá. 3. De novo, laceia. Enfia, puxa uma. Puxa 3, tá? E você vai continuar fazendo isso até o final. Vou fazer desse jeito agora pra vocês verem. Laceia. Eu gosto de usar daí esse dedo pra segurar. Enfia aqui. Puxa por um. Depois puxa por 2, tá? De novo. Mais devagar. Ceia. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é os vizinhos. Aqui é a argolinha de trás. Enfia ali. Opa. Puxa uma. Puxa 3, tá? Vejam como ele já é mais alto que os outros, tá? O esquema que eu fiz no começo, então, 2 correntinhas. Virou o trabalho, né? Tava aqui, lembrem que ele vai ficando crescendo pro lado da agulha, então, virou pra lá. Como eu fiz 2 correntinhas, uma aqui, eu vou pro primeiro ponto, efetivamente. Laceio, coloco lá. Vejam que agora, aqui são 2, né? Porque é o Vzinho. Essa voltinha da frente, essa voltinha do meio, essa voltinha de trás. O tradicional é enfiar nessas 2 de cima, tá? Que é o Vzinho de cima. Mas existem outros lugares que você pode colocar o ponto, tudo depende do estilo que você tá fazendo. Esse aqui é o básico, que você enfia em cima, tá? Então, agora... Ai, mas agora tem 4, não é 3. Sim, mas isso aqui, como eu disse, conta como uma, porque é o buraco do ponto, tá? Puxa aqui. Ficou com 3? Puxa aqui, ok? Aqui, cuidado, tá? Porque vai ter o ponto e vai ter 2 correntinhas. Quando você voltar para esse lugar, faça só no ponto, não faça na correntinha, senão você vai aumentar o seu trabalho. Novamente. Aqui. Enfia. Puxa. Depois puxa. Vejam como, ó, segunda carreira e ele já tá do tamanho da outra, praticamente. Ele trabalha bem mais rápido do que os outros. Parte de trás, dá pra fazer, como eu disse, nessas argolinhas do Vzinho. Então, você pode fazer um ponto bem aqui, ó. Eu não gosto muito, porque aí o acabamento de baixo não fica tão legal. Fazendo na argola de trás fica mais legal. 1, 2, terceira, você vai lacear a agulha, colocar no buraco, vai puxar, e aqui é igual o meio ponto alto. O que a gente vai fazer? Vai lacear de novo e vai puxar só pelos 2 primeiros. Ficou com 2, laceia de novo, puxa pelas 2, tá? Esse é o ponto alto. Vamos de novo? Argola, coloca no próximo ponto, laceia a agulha, puxa, ficou com 3. Laceia a agulha, puxa por 2, laceia a agulha, puxa por os últimos 2, tá? Ele fica bem mais alto que os outros. De novo, laceia a agulha, próximo espaço. Aqui, puxa. Aqui, puxa. E aqui, puxa. Certinho? Quem tá segurando a agulha assim, laceia a agulha. Coloca no buraco. Puxa por ali. Ficou com 3, puxa pelos 2 primeiros. Ficou com 2, puxa pelos 2. Perfeito. Agora, nós vamos subir a carreira. 2 correntinhas. Virou. Esse é o primeiro ponto, tá? Eu tô fazendo mais larguinho pra vocês conseguirem ver melhor. Vejam como ele é um ponto alto, ele fica com buracos entre eles. Tem umas formas de você fazer um ponto conectado no outro para deixar menos espaço, ou usar uma agulha menor, como eu já tinha falado no começo do vídeo. Mas também tem como você usar isso a seu favor, dependendo do estilo do projeto que você está fazendo, tá bom?
novamente aqui, ó, ponto alto, mesma ideia, faz aqui nesse buraquinho. De novo, ó, aqui. Não é nesse espaço grande, tá? É aqui, embaixo do Vzinho. Ó, o Vzinho aqui. Puxa. Ficou com 3. Puxa por 2. Puxa por 2. Beleza? Vou fazer assim agora. Cuidado para quando você estiver fazendo, ó, assim, é desse jeito. Eu vou fazer para vocês verem de novo. Colocou, puxou, puxou, puxou. Cuidado para quando vocês estiverem fazendo, não ficar essa argola do meio muito larga. Deixa eu dar um exemplo. Se essa argola estiver muito larga... Ai. Aí o ponto vai ficar muito esburacado, entenderam? Ó, como tava antes, ó como tá agora. Vou começar a fazer bem largo pra vocês verem como é que fica. Tá vendo? Fica bem mais esburacado. Se você começa a fazer ele bem largão, ó. Ele fica bem mais esburacado. Então, cuidado, segure bem a linha. Ou pode ser o estilo também, como eu disse. Mas se você quer mais fechadinho, se você não tá conseguindo, ou usa uma agulha menor, ou vai treinando segurar a linha mais firme pra apertar melhor o ponto, tá? E se for o seu problema for o contrário, se os seus pontos estiverem muito apertadinhos, ai, tipo, tô fazendo um ponto aqui, tipo, bem apertadinho, ele primeiro que ele vai ficar mais encurtado, segundo que depois vai ser difícil pôr a próxima carreira aqui, porque vai ficar muito apertado. Então, o que que você pode fazer? Você pode usar uma agulha maior, tá? Do que a recomendada para o seu fio. Ou você pode tentar segurar a linha com menos força, tá? Geralmente, quem é iniciante tem mais dificuldade e ou faz muito frouxo ou faz muito apertado. Eu fazia muito apertado, mas com o tempo fui ajeitando, tá bom? Então, depende muito do jeito que você vai fazer. Vou fazer mais uma última vez, só para vocês verem, ó. Aqui é o último ponto, né? Aqui. Tá vendo? Fez a argolinha, puxou, puxou, puxou. Beleza? Olha como ele já fica bem maior. 2 carreiras, ele já tá maior que os outros, porque ele é um ponto alto, né? Tá bom, já fiz o meu projeto. Como é que eu finalizo? Como é que eu corto aqui pra ele não acabar desfazendo tudo? Você vai dar uma última laçada, tá? Aí você vai puxar e aí você vai cortar aqui. Eu vou cortar pra mostrar pra vocês. Ó, tava aqui, né? Se eu só cortar aqui e eu puxar, o ponto vai desfazer. Então, você vai dar uma última laçadinha, como uma correntinha, puxa e corta aqui, tá? Vai ficar, opa, ficar assim, ó, tira isso aqui, ficar assim, e ele vai dar um nozinho. Deixa eu mostrar pra vocês, sem o nozinho, como é que fica. Se você só tá, digamos que aqui tá conectado ali ainda. Aí, terminei, como é que eu faço? Corta, dá uma última correntinha, mas puxando tudo, entendeu? Que ele dá um nozinho. Aí, depois, pra arrematar, você vai pegar a agulha, que nem eu falei, e vai esconder aqui no meio dos pontos, tá? Enfia meio no meio e você vai esconder o fio aqui dentro, tá? Opa! Não escondi muito bem, mas só pra vocês entenderem. Aí, você esconde pra cá, depois você volta, esconde pra cá e só corta o fio, tá? Algumas pessoas só dão um nó bem firme e cortam, mas eu não sei se eu confio muito nisso, não, tá? Tá bom, ensinei como fazer começando com correntinhas, mas agora vamos ensinar como que começa de modo circular. Vamos fazer um anel mágico ou um círculo mágico. Seguro o meu fio aqui, rodo, e por baixo aqui eu vou cruzar, tá? Por cima tá aqui, eu vou cruzar, dar a volta e seguro aqui, tá? Fica assim, 2 linhas aqui e por baixo ele tá cruzado. Aí eu venho por baixo do primeiro, por cima do segundo, puxo. Aqui. Aí eu gosto de soltar, porque fica mais fácil. E aí,
o fio da bola, você vai como se fosse fazer uma correntinha. Aqui é importante que você segure para não fazer igual eu falei do projeto girar. Então, segura e faz a correntinha, tá? E aí, você vai trabalhar pro lado que tá com 2 fios. Não tem problema, ele fica enroladinho aqui, não importa. Dá até pra desenrolar mesmo. É assim, eu vou refazer pra vocês entenderem melhor. Vamos lá de novo, segura. Gira cruzando. Segura aqui. Por baixo, por cima. Puxa a linha. Você também pode fazer assim, ó. Pegando essa linha de cá e já fazendo a correntinha, mas eu acho muito difícil. Então, volta. Por baixo, que cruza, segura. Puxa essa linha pra cá. Solta tudo. E aí, faz uma argolinha com o fio da bola, tá? E fica assim. Daí, você vai fazer os seus pontos aqui, tá? Por que ele é um anel mágico? Porque quando você puxa o fio cortado, ele fecha o anel, tá? Então, essa é a ideia. Última vez, vou fazer. Foi, tá? Lembrando que essa correntinha que você faz pra prender, né, pra dar um nozinho, tem que ser com o fio da bola. Se você fizer com esse fio cortado, ele não vai abrir e fechar o nó, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu faço pra fazer os pontos aqui? Vou mostrar com o ponto baixo pra ficar mais fácil. Enfia. Puxa a linha, tá? E você tem que segurar no nó, tá? No círculo. Porque senão, ele vai fazer isso aqui. Então, você tem que segurar o círculo bem pertinho. Fazer a argola e fiz. Esse é o nosso primeiro ponto. Geralmente são 6. Então, colocou, puxou, segura bem pertinho pra não... Senão, gente, fica assim, ó. Fica frouxo, tá vendo? Você tem que segurar mais pertinho. Segurando mais pertinho, fica mais fácil de fazer, tá? Eu vou fazer aqui 6. Opa, vocês viram que eu tô fazendo assim, né? Eu tava fazendo assim, digo assim e assim, né? Eu tava fazendo assim, depois eu fiz assim. Na realidade, eu não vejo muito isso quando eu tô fazendo, mas... Fiz 6. Tá, fiz a quantidade que pediu. Pega esse daqui e puxa. E aí, fez o seu círculo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É meio difícil de ver, mas esse aqui é o primeiro ponto. Eu vou colocar o fio aqui. Geralmente, quando é em círculo, você trabalha como se fosse uma espiral. Você não completa e aí sobe carreira. Você também pode fazer isso. Você pode fazer um ponto baixíssimo aqui. E aí, fazer uma correntinha. E aí, virar o trabalho. Mas, geralmente, você só faz aqui o próximo ponto baixo. Entenderam? E aí, esse ponto que você fez pra juntar é o primeiro da carreira. Você marca. E aqui você tem que marcar, porque senão você vai se perder. Geralmente, quando você está trabalhando no círculo, você tem que fazer aumento. Já vou aproveitar e ensinar vocês o aumento. Viram que esse ponto eu fiz nesse buraco? Para fazer um aumento, você só faz outro ponto igual a esse no mesmo buraco, tá? 2 pontos no mesmo buraco é igual a um aumento. Às vezes é um aumento de 3 pontos. Se é um aumento de 3 pontos, você faz 3 pontos no mesmo buraco. Mas quando só fala aumento, geralmente é 2 pontos iguais no mesmo buraco, tá bom? E é assim. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou gigante. Se você ficou até o final, eu agradeço muito. Se puderem me deixar um like aqui embaixo, eu agradeceria ainda mais, porque ajuda a entregar o meu vídeo pro YouTube. Se você ficou ainda com alguma dúvida ou tem alguma sugestão e quiser deixar aqui nos comentários, vai ser muito bem-vindo. Eu vou adorar saber tudo que vocês acharam desse vídeo enorme. Espero que eu tenha ajudado e também criado um novo hobby pra muitas pessoas aí. Tchau!